Oi, gente, nós temos a alegria de darmos início a uma série de estudos da nossa escola ministerial, né? E nós vamos falar sobre como Deus se manifesta no meio do caos. A gente já tem ouvido, né, as mensagens de domingo a respeito e a gente vai de uma forma muito bíblica, muito pastoral também, entender mais algumas coisas sobre esse momento. E a gente vai falar hoje sobre a vontade de Deus. Não a minha, mas a vontade de Deus. Falar sobre a vontade de Deus num momento como esse é um desafio, mas eu tenho certeza que é de extrema importância para a nossa vida, para a nossa fé. E a gente vai diretamente para o texto de Mateus capítulo 6, verso 10, parte B. Mas eu vou ler aqui o verso 9 ao verso 11, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é um modelo de oração que Jesus ensina aos discípulos a fazerem. E Deus nos ensina nos dias de hoje também a fazer essa oração. Mas eu quero passar para vocês um ponto de extrema importância, que é quando Jesus fala, faça-se a sua vontade. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Será que a gente está preparado, Davi, para orar conforme a vontade de Deus? Será que a gente consegue orar e dizer, Senhor, faça a sua vontade? O que será que às vezes nos impede de falar para Deus com sinceridade, para Deus fazer a vontade dele na nossa vida? Você pode ajudar a gente nesse bate-papo? Quando a gente fala na vontade de Deus, quando a gente busca saber a respeito da vontade de Deus, a gente precisa primeiro conhecer a Deus, se propor a conhecer qual é a proposta de vida que o Senhor tem para a gente. Então, quando a gente busca conhecer esse Deus, a gente consegue começar a caminhar na direção de uma oração madura. E é exatamente essa proposta que a gente tem, né? Fazer uma oração como o Pai nos ensinou. É um desafio, né, para a gente como igreja, para a gente como cristão, fazer essa oração que a gente pode chamar também de oração da maturidade. A oração da maturidade que diz que tem fé, que tem coragem também de falar para Deus fazer a vontade dele. É um desafio para a gente nesse momento, porque a gente tem muita dificuldade em falar para Deus fazer a vontade dele, porque normalmente a gente quer que a nossa vontade seja Exatamente. feita. A gente sempre deseja estar no controle das coisas, no controle do mundo, no controle dos acontecimentos. E para esse momento a gente não tem controle. A gente não sabe muito aonde vai dar isso tudo, né? Então a gente é convidado pelo Senhor Jesus a fazer a oração da maturidade, que é dizer para Deus fazer a vontade dele. E Jesus nos ensina, né, a fazer essa oração, porque a gente tem uma debilidade, né? E aí eu queria convidar a Davi a fazer essa leitura para a gente de Romanos, capítulo 6, verso 26. A gente tem uma certa debilidade quando se fala também de pedir, de orar, né? E o apóstolo Paulo, ele diz para a gente por que a gente tem dificuldade de orar, né? Romanos capítulo 6, verso 26. Capítulo 8, verso 26. Desculpa, gente. Romanos 8, 26 diz a palavra do Senhor: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então essa caminhada de busca, ela começa nesse reconhecimento de que a gente não consegue orar por nós mesmos, que a nossa humanidade nos impede de compreender a vontade de Deus e o tamanho dessa vontade, quais são os desdobramentos dessa vontade para as nossas vidas. Eu lembro de um outro texto de Romanos 12 que mostra para a gente que a gente precisa transformar a nossa mente, que a gente precisa transformar pela renovação do nosso entendimento,
para que a gente possa conhecer a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Então, é uma caminhada. A vontade de Deus a gente sabe que ela é perfeita, a gente sabe que ela é boa. Mas enquanto a nossa mente continuar presa, arraigada a coisas do mundo, aquilo que o mundo propõe, as seduções que o mundo tem para nós, isso cada vez mais nos afasta e nos impede de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Deus e de fazer uma oração realmente madura. A gente também pode somar, né, aquilo que nos impede de fazer uma oração madura, uma oração que aceita a vontade de Deus, o pecado, o hedonismo, né, que é a busca do prazer com o bem supremo, uma razão que leva ao ceticismo, o egoísmo também impede da gente aceitar a vontade de Deus, o medo, a incerteza, né, também impede a gente de falar assim, Senhor, eu aceito a sua vontade, Senhor, faça a sua vontade. E aí a gente pensa, né, o que será que Jesus estava querendo nos ensinar para os discípulos, o que ele deseja nos ensinar hoje quando ele diz, no modelo da oração dominical, na oração do Pai Nosso, faça a sua vontade. Ele com certeza, acho que ele quer que a gente faça o seguinte, que a gente concorde com o que Deus pensa, com o que Deus faz e com o que Deus permite. E a gente é colocado numa situação que para nós seres humanos, às vezes pode parecer desconfortável. Porque como a gente já falou aqui, a gente não tem o controle daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus permite. Mas a gente pode lembrar aqui minimamente de Jó, né? Que Satanás tocou nos bens, na família de Jó, na vida, no sentido na vida cotidiana de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse. Então, a gente entende que algumas coisas Deus permite que aconteça. E aí, pensando nesse momento que a gente tem vivido, nesse momento de pandemia, de quarentena, nesse momento que a gente passa medo, que a gente sente medo, que a gente sente angústia, que a gente sofre, né, que a gente fica ansioso, Deus também permitiu. E aí o que a gente se pergunta também é o que eu vou fazer com esse momento aqui, como é que eu posso crescer também nesse momento. A gente precisa buscar, confiar nessa vontade de Deus, porque se a gente não confia nessa vontade de Deus, de fato, a gente perde a estabilidade que Deus nos dá, a estabilidade que está no Senhor. Confiar em Deus significa deixar que Ele controle a nossa vida, que Ele controle os nossos passos. Eu lembrei de uma coisa interessante agora, quando você falou a respeito dessa caminhada de concordar com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus faz e com aquilo que Deus permite. Eu fico me perguntando, na verdade, me indagando, que não é fácil a gente concordar com aquilo que Deus... A gente concorda facilmente com aquilo que Deus pensa. Agora, com aquilo que Deus permite, a gente vai buscando mais fundo, a gente fica assim, não é fácil. É realmente uma decisão assim fenomenal, é uma decisão madura a gente confiar naquilo que Deus permite. Porque a gente vê muita coisa acontecendo à nossa volta e a gente é tentado a dizer assim, poxa, aonde é que Deus está nisso tudo? Né? E a gente sabe que o Senhor está próximo, o Senhor está vivendo ali junto com a gente. O Senhor, ele é o autor da história, Ele está presente na história. E diante dessas situações que muitas vezes fogem do nosso controle, a gente se faz essa pergunta. Mas eu lembro da oração do Getsemane, quando o próprio Jesus, ele mesmo não contrariando, mas sentindo dor por aquele momento, ele sabia qual era o desejo do coração de Deus, ele sabia que aquele plano de se entregar era a melhor coisa a se fazer, apesar de não ser desejo dele fazer naquela hora. Então ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então esse é um exemplo que para mim é claro sobre a gente concordar com aquilo que Deus permite. Mais um exemplo do nosso Senhor em relação a isso. Muito legal. E que desafio que a gente tem. E aí, diante disso que Davi falou, né, a gente pode levantar a pergunta crucial que, de repente, você está fazendo aí agora.
Tá, então qual é a vontade de Deus diante dessa crise, diante dessa pandemia? A gente não sabe qual é a vontade de Deus diante dessa pandemia, é a vontade clara de Deus. A gente não sabe. A gente sabe o que a gente pode aprender com essa crise. Exatamente. Né? Mas uma coisa a Bíblia deixa claro para a gente, no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, deixa claro para nós, eu quero ler com vocês, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui a gente tem, pela boca de Paulo, a vontade de Deus, que Deus deseja que todos sejam salvos. Na verdade, é um plano inicial, né, que infelizmente foi desfeito pelo pecado da desobediência, mas que é refeito, mas que é reconstruído através do amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário por nós. O que eu devo fazer então, se eu não sei a vontade de Deus, né? De fato, para esse momento? Nós sabemos que a vontade de Deus é que todo ser humano, todo homem seja salvo. Mas o que eu devo fazer se eu não sei com clareza a vontade de Deus? Eu posso fazer como o salmista fez, que clamou e afirmou. E o Salmo 121 diz assim para a gente. Ele afirmou que o Senhor era o socorro dele. O Salmo diz assim no verso 1. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista sabe muito bem quem é o Deus dele. Ele não disse de onde vem meu sofrimento, ele não perguntou por que da crise, ele não perguntou quando que o medo dele vai embora. Ele só disse o seguinte, que ia levantar os olhos para o monte e que sabia que o socorro dele estava no Senhor. Ele sabia muito bem quem era o seu Deus. Ele disse que o Deus dele era aquele que cuida dele, que é aquele que o protege, que é aquele que o guarda, é aquele que de fato socorre. Né? Ninguém grita socorro quando está tudo bem. Né? A gente grita socorro quando alguma coisa muito ruim aconteceu com a gente. E eu vejo o salmista, de certa forma, gritando socorro em algum momento, e ele diz assim, tá, eu estou gritando socorro, mas eu sei muito bem quem pode me socorrer, eu sei muito bem quem é o meu Deus. Deus vem ao nosso encontro, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E para a gente fechar, né, a gente pode lembrar de Jesus falando na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ali Jesus estava com dor, ali Jesus estava com dificuldade de falar para Deus, Deus, faça a sua vontade. Ali foi difícil para Jesus falar, cumpra, Senhor, a sua vontade. O Jesus homem ali, para Jesus homem ali foi difícil falar para Deus fazer a vontade dele. Mas aí, no outro evangelho, Jesus pega, depois que ele dá esse grito, ele diz, Senhor, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Então, naquele momento ali, mesmo que ele gritou de dor, ele se rendeu. Então, a gente pode fechar essa nossa conversa aqui dizendo o seguinte, a gente pode gritar de dor, né? A gente pode chorar, a gente precisa fazer isso, a gente pode sentir medo. Isso é natural, né? Porque a gente é ser humano. Mas só que a gente chega um momento que a gente precisa falar assim, Senhor, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos porque eu confio em ti, porque eu sei que do Senhor vem o meu socorro, porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que eu não faço se eu não sei a vontade de Deus? Eu tão somente confio. Eu confio em Deus. Eu me lanço na fé, eu me lanço no Senhor. Em Salmos 42, 11, o salmista conversa com a sua alma, conversa com o seu coração. E é muito bonito porque ele pergunta para a sua alma por que a alma dele se abatia, por que a alma dele estava perturbada. E o próprio salmista diz e afirma que ele vai esperar em Deus.
Ele diz: espera em Deus, ó minha alma, espera porque eu ainda vou louvar ao meu Deus. Alma, confia, fique tranquila, porque o meu Deus está comigo, eu tenho esperança em Deus, eu tenho o auxílio do meu Deus. Laís, talvez a gente se pergunte assim, poxa, o salmista que fez essa oração tão bonita, entendendo que o socorro dele vem do Senhor, mas será que ele chegou tão rápido assim nesse pensamento, né, com esse sentimento do coração? E a gente lembra que esse salmista foi o mesmo que orou de forma angustiada, sabe? No Salmo 51, quando ele fala, sabe, pedindo a Deus para criar nele um coração puro e um espírito inabalável. E a gente fica perguntando assim, aonde é que estava? O que esse salmista estava sentindo? Será que ele era uma pessoa que já estava pronta? Era uma pessoa que já entendia tudo a respeito do Senhor? Que tinha um relacionamento íntimo com o Senhor e já estava consciente de qual era a vontade de Deus de uma forma completa para a sua vida? Ele estava vivendo angustiado. Ele tinha acabado de reconhecer o seu pecado, reconhecer os seus erros, e ele estava, mesmo com medo, mesmo diante de uma situação angustiante, ele conseguiu fazer uma oração madura. Por que não? A gente se pergunta assim, poxa, será que eu só demonstro maturidade quando eu já tiver um nível de fé ou um nível de conhecimento do Senhor profundo? Não, a maturidade ela vem à medida que a gente se lança em direção de Deus, reconhecendo e de forma sincera, a gente fala com o Senhor sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa. No próximo estudo a gente vai falar um pouquinho sobre dúvidas, sobre questionamentos, e a gente entende que isso faz parte da vida. Não é um momento que a gente se prende, que a gente fica ali. O medo não é para paralisar a gente. A dúvida não é para permanecer ali e a gente viver com a dúvida e com os questionamentos para o resto da vida. Mas esse é um momento de passagem, para que a gente consiga compreender de uma forma clara qual é a proposta de Deus para a gente. O Senhor espera isso de nós, que a gente seja sincero, mas que a gente faça uma oração madura, com angústia ou sem angústia, mas entendendo que esse é um momento de passagem para aquilo que o Senhor ainda vai realizar e tem realizado nas nossas vidas. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas, na sua vida e na sua casa. Um beijo, Deus te abençoe. Deus abençoe você.